Gente, boa tarde. População que nos acompanha pela TV Câmara, meus colegas vereadores, vereadoras, a população que acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal. Venho à tribuna hoje, mais uma vez, prestar contas e resumir aí as atividades do meu mandato na semana que passou, também os assuntos que foram discutidos na cidade, que tocaram a gente, né? Na terça-feira, e aí peço já para a TV Câmara, se puder registrar, a gente teve uma atividade... Opa, perdi tudo da minha fala aqui, perdão. Quarta-feira, a gente teve a semana quebrada, né? Quarta-feira com feriado, participei de uma atividade na Escola de Samba do Parque Aeroporto. Na quinta-feira, a gente ficou por conta das emendas parlamentares, recebi no gabinete o secretário de Meio Ambiente, professor Paulo, recebi a secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, secretária Andréia, também a equipe lá da CEDIS, recebemos munícipes e demos andamento na elaboração das emendas que meus colegas vereadores aqui já apresentaram também. Tivemos uma audiência pública para tratar sobre o fortalecimento dos conselhos municipais. Agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras que estiveram aqui, todos os conselhos representados, em que a gente falou das dificuldades que eles vivenciam de infraestrutura, de capacitação, para ter capacidade de poder discutir as contas da Prefeitura de Taubaté, de defender os setores que eles deveriam, em tese, aconselhar a Prefeitura de Taubaté para que prestasse melhores serviços à nossa população. Então, a gente teve aqui o Conselho do Desenvolvimento e Inclusão Social, que teve uma questão aí no processo de tramitação da lei e foi esclarecido na nossa audiência pública. A questão do Conselho da Pessoa Idosa, a vereadora Vivi vai fazer nessa semana uma audiência pública para instruir o processo. O vereador Guará está atento a essa questão para poder dar andamento. Falamos sobre o Conselho Municipal de Turismo, ressalto aqui o apoio sempre do vereador Dentinho nessa temática e peço forças, inclusive, vereador, para a gente apoiar os outros conselhos também que estão precisando atualizar, né, as suas leis, porque as cadeiras muitas vezes estão erradas, já não estão mais de acordo com a necessidade dos conselheiros. E aí, ao longo da semana passada, a gente teve uma situação problemática, né? Recebi lá de uma moradora da Chácara Silvestre, que esteve com a filha dela no pronto-socorro infantil. O vereador Bob subiu aqui hoje novamente para falar desse tema. No fim de semana, também uma familiar minha esteve lá, ainda está aguardando internação para uma bebê. E é dramático, né? Infelizmente, a gente não pode aceitar que a cidade pode ser um canteiro de obras. A gente esteve também sexta-feira no lançamento das obras que o empréstimo que a população de Taubaté adquiriu vão trazer de benefício para a cidade. Isso é muito bom, muito positivo, mas não dá para aceitar, né, que obras ao asfalto seja prioridade diante de situações como essa. Vocês veem aí uma cadeira dura, rasgada, aonde mães, pais, familiares passam noites e dias inteiros aguardando os seus filhos, crianças internadas no pronto-socorro, na verdade aguardando, né, vaga de internação, sendo tratadas no pronto-socorro infantil da cidade. E a gente ainda comparar, dizendo que, poxa, pelo menos temos isso em Taubaté. Eu reforço aqui, vou continuar reforçando que para minha gente, para minha população, para as pessoas do lugar que eu amo, em que eu vivo, menos não é o suficiente. A gente tem que querer sempre mais e melhor. A gente vê fios soltos ali no ar-condicionado e uma situação muito precária, um espaço muito pequeno, compartilhado por 6 camas, em que ficam crianças com diferentes tipos de doenças e problemas de saúde, o que é dramático, né? Então, quando a população se revolta, é com toda razão. A gente escuta, às vezes, indicadores. O indicador tal, melhor cidade, não sei o quê, no quesito XYZ. E aí a população que está ali vivendo aquilo ali dá risada, né? Para não chorar. Ou ri
ou chora, porque não é condizente com a verdade, com quem está vivendo ali no dia a dia. Da mesma forma como não é condizente com a realidade a gente dizer que o trânsito de Taubaté é a quinta melhor cidade para se dirigir, né? Eu também no ambiente lá da faculdade, do meu mestrado, os professores, os meus colegas de mestrado lá de outras cidades falaram, não é possível, isso é verdade? Vamos rediscutir os indicadores, né? Então eu venho trazer esse reforço à Secretaria de Saúde, ao nosso interlocutor aqui, sempre atento, da Prefeitura de Taubaté, para que possa destinar a ação necessária. O vereador Bob já falou que fez demanda com relação a essas poltronas, que é o mínimo, né? De todo o dinheiro, de quase R$1 bilhão, que é o dinheiro do povo de Taubaté, que dê para se comprar cadeiras mais confortáveis, como o vereador Bob defendeu e tem lutado para acontecer. É o mínimo de dignidade que a nossa população merece. E aí, para fechar o assunto, eu compartilho com vocês as emendas, então, do meu gabinete, que foi o grande assunto da semana passada aqui na Câmara Municipal. A gente fez algumas emendas para datas comemorativas que já estão no calendário de evento e que não acontecem efetivamente, né? Outro assunto que eu gosto sempre de debater aqui. Fizemos emendas pontuais para as escolas. Ao longo de 2017, nesse meu primeiro ano de mandato, eu visitei 38 escolas do município de Taubaté e destinei emendas para 35 delas, porque a maior dificuldade delas são dificuldades pontuais, presidente. Questões às vezes pequenas, comprar uma lata de tinta, algum reparo pequeno e que pode ser transformado com as nossas emendas aí. Também algumas para o desenvolvimento social, para o meio ambiente, para a arena do rugby lá no esporte, junto com o vereador Neneca, o vereador Guará. Também bastante recurso para a cultura, para o balé da cidade, que precisa bastante, de infraestrutura, para as escolas de samba, enfim. E aí, para encerrar e já indo embora, eu ressalto aqui o dia do conselheiro tutelar, o dia de hoje, que é o dia da consciência negra, e ontem do empreendedorismo feminino. A gente precisa debater com qualidade esses temas. Muito obrigada pela tolerância, presidente. Após a fala vereadora, a palavra está com o vereador Dentinho. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Boa tarde, mais uma vez. Eu venho fazer a discussão dos requerimentos. Eu queria começar com um requerimento que eu estou tendo que fazer mais uma vez. Gostaria de pedir para a TV Câmara poder mostrar uma situação que eu já falei anteriormente aqui na tribuna sobre uma poda infeliz, né? Na verdade, corte, mutilação de árvores lá no SECAP. E aí vejam vocês, eu sei que os meus colegas vereadores passam por isso também, como é que vem as respostas da Prefeitura de Taubaté para os requerimentos de informação destes vereadores, né? A gente pergunta ali como é que foi dada a questão do corte, como foi o direcionamento para isso, e aí o requerimento foi devidamente encaminhado à Secretaria. Você pode ter qualquer esclarecimento à Secretaria competente de Serviços Públicos. Poxa, mas se eu estou fazendo um requerimento de informação, perguntando a informação para a Prefeitura Municipal, que tem por obrigação, no Decreto-Lei 200, responder aos pedidos de informação do Poder Legislativo, sob pena de cassação de mandato, né, do chefe do Poder Executivo, e a gente recebe esse tipo de resposta, isso para mim não é resposta. Então fica aqui o alerta para a Prefeitura, de que a gente vai levando numa boa, vai aceitando receber isso como resposta, mas vai chegar um momento que a gente vai poder tentar questionar na justiça isso também, se isso é resposta ou não. Eu entendo que não é resposta, né? Só trazer o retorno do documento, o papel por escrito ali com 2 frases, 4 linhas, isso não significa efetivamente dar resposta. Significa encaminhar um outro documento, um contradocumento. Mas acho que é algo que pode ser debatido aí. Eu estou pedindo aqui, já falei outras vezes, em outros momentos, vou continuar falando nas vias administrativas enquanto for oportuno, pertinente. A gente espera justamente que a Prefeitura possa se adequar, porque é isso que a gente espera, que possa se adequar. E aí melhor para todos, né? É o que a gente pretende aqui. Já falei com a secretária Odila, inclusive, de Finanças, numa reunião nossa, em que ela se espantou
se espantou e fez a seguinte fala para mim, secretária de Finanças do município: nossa, vereadora, isso acontece? E o que é que vocês, vereadores, estão fazendo lá que estão aceitando isso? Fala da secretária de Finanças do município em reunião em que eu apontei isso para ela, né? Então, ela própria, que é uma pessoa muito séria, muito correta, que busca fazer o melhor dentro da administração pública, e eu sei disso, né? Sincero, demonstra sempre aqui pra gente, vem com grande compromisso essa casa apresentar as contas da prefeitura. Ela própria fez essa autocrítica enquanto componente da prefeitura de Taubaté e questionou. Ela disse: se fosse eu teria questionado, eu não deixaria quieto assim, né? Que os requerimentos viessem com esse tipo de resposta e ficassem dessa forma. E aí o requerimento que eu discuto é esse, né, com relação, já adiantei aqui a questão do pronto-socorro, o vereador Douglas apontou inicialmente, as ações sendo feitas em paralelo, é difícil, é trabalhoso, a gente sempre reconhece aqui o trabalho, mas, como eu disse, nunca vai ser o suficiente dizer que já está bom, que é assim mesmo, é o mínimo que a gente está precisando, esperando ali, é uma cadeira adequada, confortável, para que as pessoas tenham a dignidade de sentar e esperar, né, os seus entes ali num tratamento de saúde num momento difícil da vida, é o mínimo. O outro requerimento, então, é realmente aquele em que eu pergunto mais uma vez, dando mais uma oportunidade à prefeitura de responder com qualidade a questão daquela poda, daquele corte, porque a população do SECAP tem cobrado, tem questionado qual foi a posição da prefeitura, quais são as intenções para aquela área, porque realmente foi uma mutilação de árvores frutíferas, né, naquele caso ainda. E aí eu aproveito para salientar um requerimento que não é da data, mas me permite, presidente, nesses últimos segundos, do Conselho Tutelar, do vereador Gessé. Quer fazer um comentário, vereador, por gentileza? No de hoje, mas, por gentileza. Uma parte, rapidamente. Foi um requerimento, tá falando na minha fala livre, de que Taubaté já tem possibilidade de ter 3 conselhos tutelares. Temos 2 apenas. O requerimento já é do começo, mas é pertinente, acredito. Perfeito, e eu quero somar a essa discussão do vereador Gessé de que Taubaté poderia ter, né, mais um conselho tutelar para atender as políticas públicas em defesa da criança e do adolescente no nosso município. Muito obrigada, presidente, eram essas as minhas considerações. Após a vereadora, a palavra está com o vereador Digão. Abre mão, vereador Digão. Bob também, abre mão. 10 horas da manhã. Os senhores serão comunicados, os seus gabinetes serão comunicados oficialmente. A palavra está com a vereadora Lorena. Muito obrigada, presidente. Venho fazer a justificativa do voto no projeto de suplementação orçamentária para a universidade. Eu quero começar parabenizando a Procuradoria Jurídica dessa casa, da Câmara de Taubaté, que, embora tenha dado um parecer contrário e alegado à inconstitucionalidade, como a gente sempre discute aqui, é o parecer, né? Então, parece à Procuradoria Jurídica da Câmara de Taubaté o projeto inconstitucional, porque eles se preocuparam e se apegaram a um ponto que é importantíssimo e determinante e que tem a ver com o cumprimento da lei orçamentária. O doutor Guilherme ainda citou que depois da Constituição Federal, as leis mais importantes que a gente tem são justamente as leis orçamentárias, que destinam os recursos. E aqui é importante ressaltar nessa discussão que 800 mil reais no entorno disso, né, a gente está aqui suplementando para garantir o pagamento do plano de saúde dos servidores. O que é muito importante, né, não se trata nem de cesta básica, que foi um debate anteriormente feito, né, vamos ficar sem cesta básica. Não, não é isso. Né, na ponta ali da lei, no papel, se trata de uma suplementação para a saúde. E olha vocês, agora, em novembro do ano de 2018, a Universidade de Taubaté percebeu que conseguia tirar do recurso da reitoria 400 mil reais para fazer essa suplementação. O que isso significa? Que tinha 400 mil reais ali de sobra, né, de gordura, ou que em nada ia ser gasto, ou que seria gasto em alguma coisa, mas não necessariamente ao que a universidade, os alunos e os funcionários precisam, e que estava ali disponível para se fazer essa suplementação.
não tivesse dinheiro, não haveria possibilidade de suplementar o recurso. Então, essa é a reflexão que o jurídico da casa trouxe, que é pertinente, mas que, como eu trago aqui, a gente vê essa posição, na grande maioria das vezes eu sigo, estou de acordo, e dessa vez, no meu gabinete, a gente teve o entendimento de que, inclusive com a correção e com o parecer da Comissão de Justiça da Câmara, a suplementação, ela justamente permite isso, né? Lá no artigo 40 dos créditos adicionais, é dito, são créditos adicionais as alterações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Diz ainda no artigo 43, a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis, ou seja, há recursos disponíveis no orçamento da universidade e há mau planejamento da peça orçamentária da Universidade de Taubaté, porque chega aqui no final do ano faltando R$800 mil para garantir o pagamento ali na questão de saúde, e que o mérito e todo o objeto é muito grave e importante, né? Não fosse feito isso, tratamentos, por exemplo, dos funcionários seriam interrompidos, né? Um tratamento de câncer, enfim, de qualquer doença grave que poderia recair sobre algum funcionário seria interrompido se não houvesse esse pagamento. Então, fica aqui a minha justificativa do voto favorável, a despeito do parecer contrário, que se atentou para um fato importante, mas que a Comissão de Justiça da Casa se atentou para outro fato, se apoiando também na legislação, e que há a possibilidade da gente suplementar esses recursos, porque os recursos estão disponíveis justamente. Acho que essa reflexão que a gente tem que fazer, reflexão e crítica à universidade, que teria ali condições de ter pessoas brilhantes, né? Tem um departamento inteiro de contabilidade, de administração, de economia, para poder elaborar um orçamento, vereador Douglas, que fosse exemplar, né, para a Universidade de Taubaté, e infelizmente isso não é feito, e a gente fica assim, né, tratando o orçamento como uma peça de mentira em que se aloca ali conforme as necessidades. Eu quero registrar mais uma vez e ressaltar isso. Havia R$400 mil sobrando no orçamento da reitoria da Universidade de Taubaté, e que agora está sendo suplementado, então, por necessidade para a saúde. Mas se não houvesse, não haveria a suplementação. Me permite uma parte, vereadora? Com certeza. Eu até peço desculpa à Comissão de Justiça não ter falado mais sobre esse assunto, depois quero justificar melhor. É isso que a Comissão de Justiça faz. Muitas vezes contrapor o ponto de vista jurídico. E é importante a Comissão de Justiça desta casa. Nem tudo que o procurador escrever, e aí eu respeito o doutor Guilherme sabe, outro procurador da casa também a gente respeita, são pontos de vista diferentes que podem ser debatidos no âmbito jurídico, né? Então, lembrar isso, que a Comissão de Justiça tem um papel importantíssimo. É ela que decide se é constitucional, se não é constitucional. Não é o procurador da casa. O procurador da casa simplesmente é consultado. E por muitas vezes esse debate no âmbito jurídico pode ser esgotado na Comissão de Justiça através da assessoria dos senhores vereadores. Parabenizar Vossa Excelência, sempre muito técnica, sempre muito clara. Muito obrigado. Eu que agradeço, e para as dúvidas a gente tem os tribunais em que a gente pode recorrer às jurisprudências e entender se essas questões são sanadas ou não na Justiça. Obrigado, presidente. Após a vereadora, a palavra está com o vereador Gessé. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para suas considerações.